Estava-me faltando há muito tempo. Pedi a palavra e discursei com toda a força do meu espírito. Instiguei todos os presentes à guerra. Daríamos um basta à exploração do povo. Recebi intensos aplausos, que encheram-me de satisfação. Aqueles velhos correligionários eram da mesma estirpe que eu. Contudo, a situação não se prolongou. Logo outro veio substituir-me como centralizador das atenções. Este discursou e combateu-me as ideias com veemência. Disse que não era com violência que se modificavam os problemas dos homens, concitando-nos a seguir ao Cristo, pois ele sim é que revolucionou as relações de poder entre os seres humanos, mostrando o caminho para o alívio das dores físicas e sofrimentos morais. Fiquei impressionado com a eloquência do contestante, que ao mesmo tempo transmitia uma serenidade profunda, confundindo a todos. Porém, resoluto, retomei a palavra: não. A miséria e a fome não se eliminam com sermões. A estrutura da sociedade é milenária. A exploração do homem pelo homem remonta à época das cavernas. Só pelas armas é que se pode modificar esta situação. As armas. O outro discursador, que escutara com paciência, permaneceu em silêncio. De olhos cerrados, parecia concentrar-se em algo. Todos esperavam uma réplica e mantinham uma atenção fixa naquele homem de porte altivo. Então, após a longa expectativa, ele falou em tom pausado: enquanto vocês buscarem a solução para suas dores, culpando o vosso semelhante, não encontrareis o caminho da redenção. Enquanto enxergarem vossos irmãos como inimigos, estareis sempre em conflito. Enquanto acharem que só a si pertence a razão, sereis estéreis. Só aqueles que atravessarem a porta aberta pelo Cristo, é que alcançarão a paz. Ao término de sua réplica, o homem transformara-se. A sua figura agora estava radiante de luz e, logo em seguida, tornou-se diáfana. Aos poucos o ser desaparecia diante dos nossos olhos atônitos. Com isso, uns fugiram apavorados e outros caíram de joelhos. Eu fiquei absolutamente paralisado por longos instantes. Uma comoção percorria o meu íntimo. Algo estava se transformando, barreiras quebravam-se, ilusões se desfaziam. Não queria modificar meus pontos de vista. Eu resistia vigorosamente. Lutei contra aquela força avassaladora por tempo indeterminado. Caminhei pensativo buscando outra região. Queria fugir de mim mesmo, para evitar o inevitável. Não desejava mais a companhia daqueles velhos amigos, mas temia seguir por caminhos novos, até que, em determinado dia, cheguei a um extenso vale. Localizava-me na parte mais baixa do mesmo e podia divisar enormes paredões escarpados à direita e à esquerda. Ali, só havia uma estrada a trilhar. Subi lentamente pois sentia-me cansado e com falta de ar. Atravessei espinheiros, feri meus pés em pedras pontiagudas, sentia tonteiras, fome e sede. Não sabia bem por que estava determinado a ultrapassar aquele obstáculo geográfico. Quando atingi um platô elevado, já praticamente sem forças, surpreendi-me com a presença de alguns poucos amigos sinceros, de quem eu não me lembrava mais, pois pertenciam a vidas pretéritas, cuja minha memória espiritual não alcançava. Eles acolheram-me com carinho e levaram-me a uma bela cidade. Passei a residir na parte mais humilde desta aglomeração de espíritos, percebendo, no dia a dia, que nunca eu fora tão feliz como ali. Após a minha recuperação total, recebi a triste notícia de que teria de reencarnar. Esta é a última oportunidade que tenho para dirigir minhas palavras aos homens, antes de envergar novamente um corpo de carne e osso. Agora que eu estou compreendendo melhor as leis maiores, senti uma grande necessidade de comunicar-me com o mundo terreno, para que a minha história possa ser útil. Não quero mais que minha voz traga a discórdia. Meus caros irmãos, somos eternos. Não fujam da realidade do espírito. Não são apenas as pobres organizações materiais que existem. E elas são somente pálidos reflexos do que está nos planos espirituais. Nós somos pequenos viajantes num país de ilusões, que é a Terra. Não acreditem apenas no que os olhos materiais podem enxergar. Busquemos no estudo do Espírito o caminho da verdade. Assim, nunca mais nos enganaremos com as falsas afirmativas e pontos de vista vaidosos e pessoais.
Desejemos, enfim, a essência das coisas e dos seres. Um amigo 26 de abril de 1995. O inglês. Nasci em terras europeias, mais precisamente na Inglaterra. Lá conheci a amargura e a solidão. Rejeitado desde a infância, aprendi a não sonhar. Obter o pão de cada dia era toda a felicidade que poderia conseguir. Tive uma vida indisciplinada e livre. A única lei que conheci e respeitei foi a lei do mais forte. Tal como o abutre à espreita do alimento, eu vivia o dia a dia. A fome era minha bússola. Não questionava minha situação, pois já tendo nascido num ambiente miserável, não conhecia outra vida. Mais tarde, passei a observar as crianças abastadas, acompanhadas de suas mães, senhoras de fino trato. Também admirava os homens nobres, que se apresentavam sempre bem arrumados, ostentando uma riqueza inatingível. Desgostava profundamente do inverno, pois o frio era intenso. Resistia às custas de cobertores que roubava, ou que conseguia trocando por pequenos serviços prestados. Cresci de forma vil e ultrajante, sendo repudiado por comerciantes e mal visto pelas pessoas que passavam nas ruas. Praticava pequenos furtos para sobreviver ou mendigava. Quando atingi a maioridade, fui recolhido à prisão por meus desvios de conduta. Então, degenerei mais rapidamente. O frio das celas e o gelo dos corações dos guardas faziam piorar meu estado de espírito. Não havia solidariedade alguma. A dor e o sofrimento constantes provocaram uma revolta íntima. Comecei a indagar por que a minha vida era tão difícil. Esta miserável pergunta multiplicou a insatisfação com tudo. Passando a questionar, perdi a defesa natural da inocência e comecei a desejar vingança. Os outros deveriam conhecer o meu sofrer. Não ficaria mais calado, eu revidaria. Após cumprir a minha pena, voltei a caminhar a esmo pelas ruas. Desta feita, as delinquências que cometia tornaram-se mais graves. Assaltava com estiletes ou facas e intimidava jovens, mulheres e viajantes. Tornei-me um marginal consumado. Numa noite de nevoeiro, como em Londres, encontrava-me à espreita de uma nova vítima. Deparei-me com um homem obeso que caminhava lentamente sob a friagem, à distância. Aguardei nas sombras como o lobo espera a presa se aproximar. Surgi da escuridão, despejando várias estocadas no infeliz homem. Queria roubá-lo, mas o sangue que eu nunca havia derramado aterrorizou-me. Corri o quanto pude, desesperado pelo atentado cometido num momento de insânia. Somente quando me faltaram as forças por completo, eu parei. Nos dias seguintes, perambulei atormentado pela imagem sangrenta, que martelava a minha mente sem parar. Após um curto período em que me desequilibrei por completo, dirigi-me ao rio Tamisa. Do alto da ponte que o atravessa, vislumbrei as águas que refletiam um céu cinzento. Comecei a chorar. Pensei o quanto eu era um ser miserável e, desta forma, quis punir-me com a morte, acreditando que tudo se extinguiria para sempre. Então, mergulhei e logo bati com a cabeça em algo sólido, mas não perdi os sentidos de imediato, sentindo a água invadir os meus pulmões. Amarga ilusão. A morte veio rapidamente, mas eu continuava vivo em espírito, não percebendo que havia perdido o corpo físico. Na minha mente, as sensações da pancada na cabeça, do sangue a jorrar e do afogamento perduravam. A sequência da cena do suicídio repetia-se incessantemente. Eu era um pesadelo vivo. Por que não morria de vez? Num estado de sofrimento muito pior que o de antes, permaneci por longos anos. Não havia meio de parar o processo. A ânsia pelo ar e a dor da ferida aberta eram minhas companheiras inseparáveis. Mas, em um momento de lucidez, clamei pela ajuda divina. Lembrei-me de Deus porque usava seu santo nome para pedir esmolas quando fora mendigo, antes de me tornar um bandido. Não sabia ao certo se Deus existia, porém a quem recorreria. Tive uma grande surpresa ao ser retirado das águas por mãos generosas, em meio à minha dolorosa aflição. Emocionado e esgotado, deixei-me invadir por um intenso torpor, vindo a desfalecer. Fiquei por muito tempo no hospital espiritual, recebendo tratamento. Eu tinha muitas crises no princípio, ainda rememorando o suicídio, mas também lembrando o assassinato que cometera.
Não tinha muitas esperanças de alcançar o equilíbrio, pois apesar da pequena melhora inicial, estava já estagnado por longo período. Assim, mergulhei de volta à matéria densa, renascendo no Brasil, à busca de lenitivo e regeneração. Obtive um corpo defeituoso, mas que me foi muito útil para esquecer o passado tenebroso. Minha nova vida foi relativamente curta e sofrida, mas durou o necessário para que eu me reequilibrasse. Hoje, permaneço à espera de melhor chance na Terra, a fim de desenvolver sentimentos mais nobres e, de fato, evoluir. Já fui informado que quando reencarnar novamente, terei que resgatar o assassinato que cometi. Provavelmente terei uma morte abrupta, não sei se da mesma forma que provoquei. Porém, estou consciente da lei de causa e efeito e aceitarei o que Deus me reservar. Tenho conhecimento de que a família que albergará meu espírito é modesta, mas de bons princípios, e me facultará a oportunidade de estudar e ter uma profissão. Agora compreendo as causas das minhas duras provações no passado e pretendo, de forma mais resoluta, cumprir as metas traçadas a fim de melhorar-me. Jordão, 26 de abril de 1995. Caminho para Deus. Glória ao Pai pelo dia de hoje. Bendito seja Senhor Jesus, por permitir minha humilde comunicação. Em épocas passadas, sofri amargas desilusões quando caminhei pela terra. Somente desejei as conquistas guerreiras pelo mundo, mas sucessivos bloqueios fizeram-se presentes contra meus intentos. Guerreiro de espírito mordaz, eu era a personificação do Deus Marte. Amava a batalha e o espírito belicoso estava sempre pronto para dar vazão a sentimentos hostis. Quando enverguei um alto posto de chefia de um grande exército na antiga Grécia, almejávamos, primeiramente, conquistar cidades próximas à minha Esparta. Dominamos populações de menor vigor, mas de grande cultura. Estas populações, não vergando-se totalmente sob a força da espada, trataram de influenciar-nos pela cultura. Assim, os domínios conquistados logo passaram da submissão completa à colaboração para a manutenção do império. Era apenas ilusão querer subjugar, completamente, espíritos que eram livres por natureza. Um dia, encontramo-nos com tribos de origem persa. Estes homens, com outro tipo de índole, eram adversários mais difíceis de combater. Davam-me prazer as batalhas travadas com eles. Porém, fui ferido mortalmente em determinada oportunidade. Por consequência, encontrei-me com a morte, a suprema realidade. Desnudado em meus receios e fraquezas, caminhei necessitando de ajuda para meus ferimentos que não cessavam de sangrar. Hordas de soldados enlouquecidos exigiam-me ordens e conduta de comando, como o chefe militar que era. Reaprumei-me como pude e arrebanhei, a muito custo, homens em estado não tão ruim. Planejava um período de breve recuperação, para organizar um contra-ataque aos persas, que haviam vencido a última batalha. Não entendia que a morte havia me atingido. Permanecemos longos anos desta forma, digladiando contra os nossos inimigos, também desencarnados e semi-enlouquecidos como nós. Lutávamos até a exaustão para, depois, retornarmos à carga contra os adversários, num círculo vicioso terrível. Após longo tempo, cansado demais, resolvi buscar o diálogo com o chefe inimigo. Ele, para minha surpresa, havia tido a mesma ideia. Acordo feito, buscamos todos retornarmos para as nossas respectivas terras. Qual não foi o meu espanto quando, atingindo Atenas e outras cidades gregas, bem como a minha adorada Esparta, ninguém nos reconhecia ou parecia enxergar. Onde as honras militares? Onde o respeito das cidades gregas menores? Pensei que havia perdido a razão. Então, um luminar de nosso país, de repente apareceu à frente de meu exército combalido e discursou. Belas palavras tocaram nosso íntimo e entendemos que não mais estávamos entre os vivos. Mudos pela surpresa, recapitulamos vários momentos de nossa vida terrena. Em seguida, entramos em forte torpor que nos tirou a consciência. Reencarnamos todos, como um grupo que éramos, em terras banhadas pelo sol do deserto. Dura vida se nos descortinou. O ambiente hostil favoreceu-nos a índole guerreira e novamente vivemos uma vida baseada na espada. Nômades, caminhamos a esmo em busca de conquistas e riquezas. Algo em mim, porém, bradava interiormente.
onde eu chegaria? Não haveria um oásis onde pudesse descansar? Água fresca para dessedentar o espírito? Sim, eu necessitava de algo mais que aquela vida sem rumo e sem finalidade. Assim, atingi a maturidade e novamente conheci o Vale das Sombras, vitimado por uma moléstia devida à insalubridade. Cheguei ao outro lado da vida e, amargurado, continuei a busca de um oásis. Minha alma era um deserto. Nada havia senão sangue e dor. Não desejava mais tão dura forma de vida e queria paz. O Senhor, dono dos destinos humanos, atendendo aos meus anseios, concedeu-me nova oportunidade na terra. Renasci sob papel diverso daquele que tinha representado no passado. Era, agora, um pobre enjeitado que se fez mendigo. O valente guerreiro estava sendo obrigado a humilhar-se para sobreviver. Nasci com as mãos tortas para não mais empunhar a espada. Estas mãos, agora frágeis e sem bom movimento, só podiam aceitar esmolas. Dura vida tive novamente, porém não mais manchada com o sangue do próximo. Desencarnei em idade avançada, após difíceis provações e sob o guante de doença perniciosa, que me fez ser rejeitado pela sociedade. Morri só, mas, ao despertar do outro lado, minhas mãos estavam perfeitas e meu corpo não apresentava as manchas e deformidades típicas da lepra. Fui recebido por luminoso espírito, que deu-me a mensagem de que estava mais purificado. Eu poderia, após estágio de descanso e aprendizado, retornar à Terra com a missão do sacerdócio. Pela primeira vez, desde tenra idade no mundo material, receberia instrução religiosa adequada. Rejubilei-me com a chance e desejei ardentemente absorver a ideia de Deus em mim. A busca interior delineava-se, agora, com maior clareza. O que antes era indefinível, naquele momento tomava corpo e conteúdo. Voltei ao plano terreno em localidade cristã, onde, abandonado pelos pais, fui recolhido ao mosteiro afastado da área urbana. Na vida agreste e dura, mas saudável, aprendi a orar e olhar para o céu com a esperança do paraíso celeste. A vida à minha volta era simples e o céu era o meu estímulo e objetivo maior. Almejei a santificação, mas, nos dias que iam, a guerra ainda era irmã do homem. E ela bateu à porta da minha vida, exigindo-me corpo de carne. Morri pela espada e não acordei no céu. Contudo, fui amparado por um seu enviado. Com ele recapitulei vidas passadas e, assim, adquiri compreensão maior sobre a vida, a morte e o caminho evolutivo da alma para Deus. Recebi nova oportunidade, renascendo novamente num meio que propiciou-me o sacerdócio. Desta feita, pude concluir minha tarefa integralmente, tendo êxito, apesar das limitações do pensamento reinante na época, podendo realizar um voo maior em direção ao Pai. Hoje, regenerado e em busca de nova oportunidade de experiências edificantes na Terra, rogo a Deus que a sua luz uma vez mais possa me inspirar. Que as duras provas do passado não mais sejam necessárias para o burilamento do meu espírito. Espero, agora, com novas convicções na alma, viver uma encarnação plena e consciente. Otávio 3 de maio de 1995. O escravo. Gostaria de deixar uma mensagem aos homens do mundo, onde vivi, outrora, sob difíceis condições. Carreguei um pesado fardo, o qual hoje bendigo, que limitou a minha ânsia de poder e de prazeres fugazes. Fui escravo nos trópicos, mais precisamente em terras brasileiras. Sob a veste física negra, segui vivo por longos 70 anos, quando, chegar até esta idade, era algo raro. Trabalhei em canaviais, cujas moendas eram movidas pela força do gado. O caldo da cana era transformado no açúcar, que era o ouro da então província portuguesa. Permaneci por longo tempo lavrando a terra fértil, a regá-la com o meu suor. Dura disciplina marcou a minha vida, que resumia-se a despertar do sono para trabalhar, alimentar-me mal e dormir poucas horas, para, em seguida, tornar ao trabalho. A senzala apresentava péssimas condições de higiene e suas acomodações para o repouso eram desprezíveis. Por tudo isso, o ódio era sentimento comum, que mantinha-se contido pelas próprias limitações a que estávamos submetidos. Qualquer palavra ou movimento que denunciasse a insatisfação que ia no nosso íntimo, resultava em castigo imediato, quase sempre através da chibata e do pelourinho.
Desta forma, minha mocidade se esvaiu e, junto com ela, as boas lembranças da terra natal, na mãe África, donde fui levado quando criança ainda. Parentes meus, como pai e mãe, há muito perdera, pois a expectativa de vida naquela época era de 30 a 40 anos no máximo, normalmente. Eu, já estando nesta faixa etária, não esperava mais nada da vida. Acolhi a ideia da morte com certa alegria, porque, intuitivamente, percebia que ela consistia numa espécie de libertação. Além disso, o meu povo de origem acreditava que os espíritos dos ancestrais falecidos ainda vivessem numa outra forma, a espreitar seus descendentes sobre a terra. Portanto, eu concluía que estava prestes a me juntar à legião de espíritos que me antecederam na morte física. Contudo, a minha vida material prolongou-se além do esperado. Até mesmo o senhor do engenho que me viu chegar àquelas plagas, já havia deixado o mundo. Assim, não fui mais aproveitado nos trabalhos sob o sol, permanecendo na senzala, prestando serviços menores aos escravos mais jovens, ou, ainda, realizando pequenas benfeitorias na casa grande. Eu era tido como um negro bondoso, mas, na verdade, era apenas um ser resignado. Fazia as coisas com serenidade porque tinha esperança de ser feliz no mundo dos espíritos, o que era corroborado por uma sensibilidade especial que desenvolvera na maturidade. Esta sensibilidade me permitia vislumbrar o outro lado da vida, enxergando antigos companheiros de lida, já falecidos, a sorrir-me ou simplesmente a fitar-me. Quando a morte veio recolher-me ao seu regaço, fui em paz, mas surpreendi-me com tanta festa que fizeram a minha humilde pessoa, no plano espiritual. Fiquei sabendo que em outra época eu havia sido escravagista, quando apresentava-me num corpo de pele branca e traços faciais aquilinos. Pude rememorar que havia sido frio como um abutre, esperto como uma serpente. Barganhava seres humanos como se fossem simples peças de comércio. Nada valiam além do que algumas moedas de cobre, prata ou ouro. Separei famílias e destruí vidas para usufruir de um bem-estar que foi passageiro e ilusório, pois minha vida acabou sendo ceifada por um infeliz escravo, que tentava fugir de minha propriedade. Naquela oportunidade, revoltei-me pelo desencarne, para mim prematuro. Por isso, não absorvi praticamente nada da lição que me era dada pelas forças superiores. Assim, necessitei voltar como escravo, sob condições muito difíceis, para compreender o que é ter a sua vida dirigida por vontade alheia. Sofri, mas agora estava recebendo a dor de forma diferente. A revolta perdeu a força em meu coração e a longa estadia na terra permitiu-me refletir e solidarizar-me com meus irmãos de jornada e de infortúnio. Por isso, hoje, agradeço ao Pai a grande oportunidade que tive de evoluir espiritualmente, ao ter minha liberdade tolhida. Ainda envergo no espaço astral a roupagem negra, que muito respeito e estimo como símbolo da minha libertação espiritual. Espero, em Cristo, que meu relato seja útil aos irmãos do plano físico e despeço-me deixando os melhores votos de boa sorte. Rubem, 3 de maio de 1995. O Rei. Retorno hoje à Terra com grande satisfação e com o coração aberto para servir aos irmãos do caminho, através de uma experiência de vida que tive no passado. Em tempos idos, estive presente no mundo físico com o nome de conhecido Rei. Como não compreendia as necessidades do próximo, não dava importância a queixas e lamúrias diversas, que chegavam até mim. Levava uma vida extremamente luxuosa e tinha tropas e guardas pessoais à disposição, para protegerem-me de quaisquer contrariedades. Não concebia perdoar e, muito menos, auxiliar alguém que não pudesse me propiciar um retorno, seja político ou monetário. Muitas mulheres de grande beleza estavam sempre à minha volta, prontas a atenderem-me ao menor anseio. Atingi a idade madura já entediado da hipocrisia dos homens e da bajulação excessiva. Em verdade, eu era um escravo da aristocracia da época. Era manipulado pelos homens de maior influência daquela sociedade. Apercebendo-me disso, resolvi dificultar toda e qualquer facilidades, com as quais as classes dominantes estavam acostumadas. Editei leis e modifiquei normas centenárias. Queria afrontar aos ímpios e aos falsos. Contudo, meus sentimentos não eram o que se pode chamar de ideais nobres.
Apenas constituíam uma reação contra uma subjugação sutil a qual era submetido. Então, passei a ser vítima de armadilhas e desassossegos constantes, até que encontrei a morte através de um envenenamento bem acobertado, de forma que a população não pudesse se aperceber da verdade dos fatos. Acreditou-se que tive morte natural fulminante, de origem desconhecida. Não cogitaram envenenamento ou usurpação de poder. Assim, fui posto no túmulo e rapidamente esquecido. Não encontrei serviçais ou regalias no além-vida. Não mais cantos, festas e acepipes. Somente a morte fria e úmida me esperava. Longo tempo passei, debatendo-me à busca de solução para as dores atrozes nas vísceras, corroídas pelo veneno. Minha garganta seca implorava por água. Que triste fim que não terminava. Após este período, lamúrias passaram a chegar aos meus ouvidos. Gritos de dor repulsivos clamavam justiça ao rei. Não podia entender bem o que havia. Meus guardas não estavam lá para afastar os desgraçados pedintes. Pude mesmo reconhecer alguns antigos milicianos que, agora, lançavam-se contra mim sarcásticos. Orei. Sim, orei fervorosamente pela primeira vez, considerando tanto o período de minha vida material, como o tempo após o meu desenlace. E meus apelos atingiram ouvidos piedosos, que, prestos, vieram recolher-me a uma casa de caridade. Eu tinha vestes em frangalhos e pés descalços. Não reconheceram-me como rei que havia sido, mas tratavam-me como irmão em Cristo. Para mim era completamente novo sentir-me entre pessoas realmente amigas. Não existia, naquele lugar humilde e asseado, a hipocrisia dos pomposos aposentos reais e dos salões de festas da nobreza. Atentei para o fato de que sabiam o meu nome, mas não me chamavam pelo título que tivera no mundo. De início, pensei em reclamar a minha posição, mas o meu coração fez com que a minha boca calasse. Estava sendo socorrido por almas caridosas e isso devia me bastar. Esta foi a grande lição a qual não me esqueci após tanto tempo: a humildade sempre encontra guarida por parte de Deus. Espero que a minha história contribua para abrandar os corações endurecidos das pessoas que caminham neste planeta ainda tão cheio de dores. Que os irmãos encarnados possam se lembrar de mim quando o orgulho assomar em vossos sentimentos, ou quando a vaidade quiser sobrepujar a humildade. Na terra fui um dia exaltado, mas no espaço sofri humilhação para alcançar a verdade. Por isso, bendigo o abandono e as dores às quais fui submetido, pois, desta forma, meu orgulhoso espírito se dobrou às necessidades de evolução. 8 de maio de 1995. O escravo da ilha. Gostaria de deixar uma mensagem para os irmãos terrícolas. Meu exemplo foi o da dor, mas encontrei-me com a verdade maior. Sou, hoje, um espírito em vias de regeneração e busco minha libertação com tenacidade, porque agora reconheço o caminho que conduz à paz. Em épocas remotas, enverguei trajes guerreiros. Lutava, combatia com ardor, mas sem uma direção definida de vida. Apenas vivia ao sabor das conquistas e dos prazeres do mundo. Tinha eu um grande domínio em terras e a expansão delas era praticamente meu único objetivo. Mas, os tempos passaram e tornei-me um velho para os padrões vigentes. A morte então veio me levar, e não tinha eu bons valores para pesar na balança da justiça de Deus. Mais à frente, voltei ao mundo físico em condições miseráveis, vindo a me tornar um reles escravo. Trabalhava sob dura disciplina, não havendo momento certo para descanso. Normalmente, apenas algumas horas de sono nos eram permitidas. Refiro-me às galeras romanas. Era eu um pobre remador, que passava seus dias sob ferros. Em certa oportunidade, uma borrasca mais forte veio a ocorrer, e o navio onde prestava serviço foi a pique. Salvei-me por milagre, pois minhas correntes, já gastas, se partiram quando grossa acha de madeira tombou sobre elas, enquanto o navio sossobrava. Nadei com dificuldade até encontrar uma espécie de tonel, onde segurei-me. Muitos homens, fortes e sadios, vi morrerem pelas águas. Outros, muito feridos, não puderam suportar. Somente eu e um humilde empregado livre da embarcação sobrevivemos, pois conseguimos chegar a uma ilha, perto da qual naufragáramos. Durante anos vivi com as argolas de ferro em meus membros.
Delas não pude eu me livrar. Parecia que ficavam lá para lembrarem-me da minha miserável condição. Não poderia, sequer, ser resgatado por alguma embarcação, pois que seria recolhido como escravo novamente. Assim, tive que escolher viver no isolamento. Era livre agora, mas estava só, porque meu companheiro de infortúnio rapidamente partiu em busca da civilização. Neste estado, vivi às custas de escassos recursos de alimentação e moradia. Porém, pude meditar sobre a vida, tendo como companhia os animais e o vento incessante que vinha do mar. Estes não falavam comigo e até sentia que me rejeitavam de certa forma. Então, aprendi a perscrutar minha alma e a entender meus sentimentos. Adquiri compaixão pelos seres viventes. Como era só, aprendi a valorizar toda forma de vida. A natureza bravia ensinou-me a ser humilde. Após muito tempo nesta situação, volvi meus olhos para o céu pela última vez, deixando o corpo de carne. Liberto, atingi estância de rara beleza, mas seus portões estavam fechados. O porteiro, poderoso romano em sua resplendente armadura, barrou-me a passagem, indagando: alto lá! O que queres aqui? Respondi: sou apenas um escravo e quero voltar a trabalhar. Em meu íntimo desejava voltar a ter contato com as pessoas, mesmo que isto custasse a minha liberdade novamente. Então, o imponente homem analisou-me por uns instantes, mandando-me esperar. Após algum tempo, belo homem de alvas roupagens veio atender-me. Seus cabelos brancos indicavam que deveria ter larga experiência de vida. Ele disse-me que poderia entrar e que as argolas que demarcavam a minha condição de escravo seriam retiradas, já que naquele lugar só eram aceitos homens livres para o trabalho. Estremeci de alegria, pois não esperava tão grande sorte, aceitando prontamente a oferta. Uma vez sendo incorporado à bela cidade espiritual, recebi a humilde incumbência da enfermagem. Tratava das feridas, das chagas daqueles que desencarnavam, principalmente em campos de batalha, mas que tinham o mérito de serem acolhidos pelos espíritos de luz. Depois de longos anos de trabalho árduo, desenvolvi uma compaixão e solidariedade mais profundos com relação àqueles que sofrem. Pude perceber que a solidão pela qual passei na ilha enquanto encarnado, mais a possibilidade de auxiliar meus antigos algozes romanos em plena espiritualidade, confraternizando-me com eles, era um sublime aprendizado de amor ao próximo que eu recebia. Ou seja, a aspereza daquela minha vida material foi o remédio amargo que contribuiu decisivamente para a cura de meu espírito. Eu soube sorvê-lo sem revolta, alcançando minha liberdade com relação ao desejo de conquistas, e transformando a frieza do meu coração em receptividade para com o sofrimento alheio. Mais à frente, reencarnei muitas vezes, podendo testar-me mais quanto às qualidades espirituais. Falhei em algumas oportunidades, melhorei-me em outras, mas não posso esquecer-me da já remota experiência que tive naquela ilha. Aquela encarnação está bastante viva em minha alma, pois foi o momento do meu despertar como ser humano e como filho de Deus. Simão, 9 de maio de 1995. Busca pelo perdão. Mestre Jesus, perdoa-nos porque tantas vezes não sabíamos o que fazíamos. Meu relato é o da dor de quem já perdoou, mas que ainda sofre por consequência de erros passados. Numa época que desejo esquecer, tive momentos de felicidade em localidade próspera, não atinando com o infortúnio que me rondava as portas. Uma doce ilusão de felicidade embalava meus dias, quando, num dia triste, descobri que era portador de perniciosa doença. Com o tempo, passei a amargar dores físicas atrozes, porém as dores morais foram maiores ainda, não cicatrizando perfeitamente após tanto tempo. Abandonado por esposa e filhas, fiquei completamente só. Não compreendi tal atitude por parte de criaturas tão amadas e protegidas por mim. Permaneci longo tempo em penúria, com a morte a perscrutar-me os passos, até que, enfim, recebi a liberdade. Saí de meu corpo, transformado em catre mal cheiroso, para uma luz suave. Era a luz dos justos, pois estava debitando uma dívida milenar, que contraíra em encarnação remota para com aqueles seres que me abandonaram. Elas, infelizes, não souberam perdoar-me, deixando-me entregue à própria sorte.
O dever delas era amparar-me, pois também guardavam culpas pretéritas para com o meu espírito. Éramos, pois, um grupo de almas com pesadas dívidas entre si. Naquela oportunidade, o que eu devia a elas, quitei com mérito. Aprendi a amá-las e respeitá-las, mas não recebi de volta o mesmo sentimento que nutria. Naquela vida, aos primeiros sinais da doença que me atingia, a lepra, fui enxotado como a um cão. Elas, percebendo que eu não me afastava muito de nossa morada, desesperaram-se e fugiram para longe, fazendo com que eu as perdesse de vista. Só e com a doença carcomer minhas entranhas, fui repudiado por toda a comunidade. Então, afastei-me para as montanhas, onde desencarnei solitariamente. Quando de posse de minhas plenas faculdades espirituais, compreendia tudo. Penalizei-me profundamente das criaturas que eram objeto do meu amor e que tinham a missão de amparar-me até o fim. Pobres almas ainda tão apegadas aos bens do mundo. Eu nada exigiria delas. Apenas satisfazia-me em contemplá-las a certa distância, porém o horror e a repugnância que a doença causava, fez com que elas fugissem. Caminharam sobre o mundo com a consciência a acusá-las. Por fim, passaram a odiar-me, pois a imagem do homem já velho, com as lesões da lepra, as perseguia em suas mentes. Aquela vida seria a coroação de um processo kármico evolutivo para o nosso grupo, contudo a minha então esposa e filhas ainda não haviam me perdoado de verdade. Por isso, não levaram a bom termo suas missões na época. Hoje, estas personagens ainda me buscam em seus inconscientes. Algumas estão reencarnadas, outras permanecem no plano astral sofrendo pelo remorso à busca do meu perdão. Não sabem elas, que há muito as perdoei e velo com carinho os seus passos. Porém, aos culpados a lei não permite que enxerguem a verdade, enquanto a própria consciência grita em reprovação. Que o auxílio divino desfaça o véu que lhes encobre os corações, permitindo que elas encontrem a paz. Galileu, 10 de maio de 1995. O nobre e querido amigo, obrigado por ceder o seu braço para que me comunique com os irmãos do plano físico. Sou um viajante cansado pelas inúmeras peregrinações terrenas. Muitas vidas vivi e sofri, aprendendo aos poucos a arte da convivência pacífica. Em passado distante andei por trilhas espinhosas, cometendo excessos que ainda hoje provocam-me arrependimentos. Contudo, estas experiências foram válidas, porque só conhece o caminho correto aquele que prova o fel das contrariedades. Tenciono que os irmãos da Terra aproveitem para meditar sobre uma parte de minha senda evolutiva, que vou narrar. Numa de minhas passagens terrenas mais marcantes, provoquei a vergonha de meus iguais, por amar a uma criatura que julgavam pertencer a uma classe inferior. Meus familiares mostraram-se totalmente contra a minha aproximação de humilde moça, trabalhadora braçal em nossa rica casa. Ainda como hoje, o preconceito era comum em toda a parte, naquela época. A jovem que me encantou tinha olhos da cor do céu, com longos cabelos cacheados, emoldurando uma face rosada. Parecia um anjo. Eu era um moço fogoso de modos impulsivos e me deixei apaixonar por ela arrebatadoramente. Atirei-me no objetivo de conquistá-la, ocultamente, até que cedesse às minhas investidas. Pouco tempo depois, ela ficou grávida. Olhares acusatórios lançaram-se sobre mim, e para a desgraça maior da bela moça, eu reneguei a paternidade, embora gostasse dela. Lembro-me ainda hoje, com tristeza, a expressão de espanto em seu rosto a fitar-me, diante da minha negativa. Eu era fraco para lutar contra a ordem natural das coisas naqueles tempos e, covardemente, permiti que a expulsassem de nossa casa. Era costume antigo repudiar mulheres grávidas que não tivessem esposo. Senti remorsos por um tempo, mas, leviano, terminei por esquecer o fato, abafando repetidamente as lembranças que queriam vir à tona. Não tive coragem nem para ajudá-la às escondidas, deixando-a sofrer as mais diversas intempéries da vida e da sociedade cruel, até que a perdi de vista. Por longas décadas apenas recordava vagamente aquela doce figura, tão bela quanto indefesa. Então, meus cabelos encaneceram, mas uma imagem fugidia da moça ainda persistia. Anos mais tarde, tornei-me um velho. Num dia que não posso esquecer, bateu à minha porta uma senhora.
Seus olhos já os conhecia, embora não conseguisse fixar a quem pertencessem. Seus lábios finos e os cabelos cacheados não me eram estranhos. Era bela, apesar da idade avançada, e fitava-me sem emitir nenhuma palavra. Eu estava atônito, pois começava a perceber quem era. Sim. A jovem de quem eu me enamorara em tempos idos. Não sabendo o que fazer, pedi-lhe que entrasse e tomasse assento em confortável poltrona da rica sala adornada. Seus olhos pregados nos meus, falavam por si só. Não havia acusação neles, apenas uma melancolia sem fim. Após instantes angustiantes, perguntei-lhe o que desejava. O silêncio perdurou ainda, perturbando-me sobremaneira, até que, por fim, seus lábios mexeram-se. Contudo, o som da sua voz não se fez ouvir. Estava muda em decorrência da emoção. Lágrimas começaram a correr pelos seus olhos e isto já valia, para mim, como mais que 1000 palavras. Enquanto isso, um aperto em meu coração aumentava, até chegar ao ponto em que eu não podia mais respirar. Então, desfaleci. Não despertaria mais naquele corpo físico. A grande transformação chamada morte havia se dado. Do outro lado da vida, ouvi acusações constantes. A minha consciência bradava resoluta contra meus erros. Permaneci longos anos num estado de desequilíbrio, causado pelo remorso que explodia em minha alma. Somente após passar por um grande desgaste, uma alma bondosa podia acolher-me sob sua tutela. Ela explicou-me que, apesar de eu ser um devedor renitente, o Pai Maior sempre nos dá novas oportunidades. A princípio, não compreendi bem do que se tratava, mas, após alguns esclarecimentos, entendi que as portas da reencarnação abririam-se para mim. Só então, apercebi-me que dura missão havia por realizar, pois seria pai de muitas crianças e estava fadado ao abandono por parte da mãe dos meus filhos. Ficaria com a responsabilidade quase total pela criação e educação dos pequenos. Atendi contrito à minha boa alma guia, apesar de receoso, já que sabia serem escassas a determinação necessária e a disciplina para suportar as rígidas condições monetárias, sob as quais renasceria. Com este estado de espírito lancei-me a nova experiência. Em singela casa renasci. Minha mãe era pessoa sofrida e marido não tinha mais. Cresci, observando-a labutar com extrema dificuldade na manutenção de seus filhos. Portanto, tive um bom exemplo desde a infância, aprendendo a trabalhar duramente para auxiliar a todos. Atingindo a maioridade, conheci moça leviana com a qual me uni prematuramente, trazendo mais uma vida ao mundo. A jovem tinha um espírito aventureiro, constantemente sumindo de casa, para depois retornar sempre maltrapilha e necessitada de cuidados. Eu, como tinha consciência pesada em relação ao meu passado espiritual, estava mais humilde, acolhendo-a de volta todas as vezes. Com o passar dos anos, a pobre criatura deu-me mais 3 filhos, partindo em seguida para não mais retornar. Trabalhando sob duras provações, fui vencendo obstáculos até que cumpri a minha obrigação de pai, transformando as crianças em pessoas adultas de bem. Curvado pela idade e algumas mazelas físicas, desencarnei sob o carinho dos 4 entes que criei, deixando saudades na terra. Uma vez no plano espiritual, o meu passado foi esclarecido devidamente. A minha bela alma guia tornou a me acolher, desta feita com uma ternura ainda maior, pois eu havia resgatado com louvor as faltas pretéritas, e também conduzido corretamente a educação de 4 seres humanos no mundo. Descobri que a infeliz mulher que me havia sido esposa e mãe de meus filhos nesta última vida material, estava vagando em planos inferiores, mergulhada nas trevas da sua própria consciência, há alguns anos. Penalizei-me dela, a quem eu nunca cheguei realmente a odiar. Para meu espanto, soube que ela houvera sido a filha que não assumi na minha penúltima existência terrena, quando abandonei levianamente sua mãe, a jovem com os olhos da cor do céu. Hoje, compreendo o quanto são intrincadas as situações que provocamos com atitudes desvairadas. A impunidade não existe e os resultados negativos de nossos erros sempre retornam a nós, no tempo devido.
Espero que a lição pela qual passei seja útil para quem vir a ler esta mensagem, principalmente aqueles que caminham na terra encastelados dentro do próprio egoísmo, enceguecidos pelas sensações, e escravizados pelo ócio. A humildade é a fonte da vitória sobre os instintos grosseiros, porém muitas vezes são necessárias duras provações até que sejamos humildes. Esforcem-se para desenvolver esta virtude, evitando todo mal proceder, pois assim se preservarão das fortes algemas que nos prendem à dor, resultante da lei de ação e reação. Enquanto a retaguarda estiverem seres nos cobrando justiça, não seremos livres para evoluir para o infinito amor de Deus. 21 de maio de 1995. Visita a Terra. Meu Deus! Estou na Terra novamente. Com grande emoção retorno ao plano físico e desejo deixar uma mensagem. Anteriormente tive muita vontade de visitar aos amigos que ficaram, mas fui impedido pelas necessidades de evolução. Após a desintegração do meu corpo material, recobrei aos poucos a memória de antigas vidas, percebendo que o meu apego excessivo aos bens terrenos fora motivo de derrota várias vezes. Diante dos fatos evidentes que relembrava, deixei um pouco de lado o desejo de voltar ao mundo, mas, hoje, tenho equilíbrio e mérito para encontrar-me com pessoas muito estimadas que ainda estão na carne, parentes queridos e alguns irmãos a quem devo desculpas. Aproveito este momento, para agradecer ao instrutor espiritual que me tutela, pela oportunidade de aprendizado da comunicação através da escrita mediúnica. Atualmente, estou bastante afinizado com o campo vibratório da cidade que habito no plano do espírito. Assim, noto claramente que a Terra é ambiente deveras pesado. Logo após o meu trespasse, eu estava ainda intensamente preso à esfera física, não percebendo o quanto as sensações materiais me eram familiares. Neste instante em que me comunico, em plena crosta terrestre, sinto-me como se vestisse uma roupagem blindada. Em cada lugar percorrido, ouço pedidos de ajuda. Apelos de toda a espécie e gemidos são constantes, bem como algazarras as mais variadas. Meus irmãos, não podem acreditar no quanto a paz e a harmonia interiores são fundamentais para a manutenção do equilíbrio das criaturas de Deus. Despeço-me desejando que o amor incondicional do Pai possa se tornar tão material quanto possível no plano físico. Que Deus abençoe a todos. Josias 18 de julho de 1998. Espíritos superiores. A força do perdão santo é Senhor. Santo és pelos teus ensinamentos e tuas ações de amor. Numa de minhas caminhadas pela terra, há 2000 anos, não enxergava com clareza a sublime realidade que é o amor. Hoje sou feliz, mas muitos obstáculos tive que superar e muitos espinhos tive que tirar da minha própria carne, para atingir o equilíbrio e a paz que me sustentam o ser. Não trilhei bons caminhos outrora, mas a bendita luz de Jesus curou-me eternamente da ignorância. Quando assisti à imolação do grande Mestre na cruz, desfaleci de dor. Permaneci em estado de choque por um tempo indefinível, mas quando tornei a plena consciência, já não era aquela figura sem expressão do populacho. Estava transformado. Antes, minha fé nos ensinamentos daquele homem era pequena, embora suas ideias tivessem tocado de forma especial meus sentimentos mais íntimos. O seu sacrifício serviu como um estopim para minha alma, deflagrando nela uma explosão de transformações. Os anos seguintes dediquei a pregar o Evangelho por cidades e vilarejos ermos. Tinha eu os pés descalços e as roupas eram andrajosas, mas o desejo de servir a Jesus era soberano. Porém, os homens de antes e de agora não queriam e não querem ouvir as minhas palavras. Eu os entendo, mestre. Não tenho a vossa luz e majestade. Sou ainda pequeno imensamente nulo perto de ti. Ao final daquela vida, cansado e vítima da lepra, sorvi o amargoso fel do abandono. Almas a quem ajudei a soerguer, irmãos que acudi nos momentos de desventura, todos agora davam-me as costas. Contudo não chorei. A alegria em ter sido instrumento para os ensinamentos de Jesus, estava ainda bem forte em meu coração. Quanto mais era execrado pelo mundo, mais perto do Mestre me sentia. Compreendi a doença e o abandono como uma necessária purificação para minha alma. No entanto, há maior dor para um pai do que não ter seu filho ao lado quando a fraqueza se avizinha.
pois foi este o grande motivo para que eu me abatesse. Busquei a companhia de meu único filho, no final daquela vida de labutas materiais e espirituais, e não tive acolhimento. Retirei-me para longe com a doença em processo inicial, mas já com alguns sinais visíveis pelo corpo. Estava profundamente magoado com meu filho e foi com este estado de espírito que vivi os últimos momentos na Terra. Quando livrei-me do fardo material, não encontrei paz do outro lado da vida. Vaguei por muitos lugares remoendo a tristeza e a mágoa causados pelo meu filho, esquecendo-me das boas obras que eu havia realizado. Na verdade eu não soubera perdoar, embora Jesus tantas vezes houvesse dito ser fundamental a prática do perdão, para se atingir o reino dos céus. Mas o Senhor, com sua misericórdia divina, buscou-me em meio à escuridão onde me encontrava. Bastou que me lembrasse dele com fé. Naquele instante sublime, ouvi maravilhosa voz exortando-me ao perdão. Reuni minhas forças espirituais e pensei com amor no meu filho, que ficara na terra. Então, libertei-me e segui para a vida maior. Hoje agradeço a Deus por continuar servindo a lei de amor, auxiliando aos deserdados da sorte, que estão abandonados tanto no mundo material, como nos planos astrais próximos à crosta terrestre. Obrigado, Senhor. Abdias, 17 de abril de 1995. Alerta para transformar. Pai amoroso, sou profundamente grato por estar em contato com o mundo dos encarnados, para deixar uma mensagem de alerta. A missão na qual fui investido, basicamente é a de comunicar aos chamados vivos, que eles estão mortos. Não vos assusteis, mas vós estáis mortos. Por quê? Porque no mundo de onde venho, a alegria é soberana. É muito comum encontrarem-se sorrisos nos rostos e todas as mãos labutam através de substância luminosa. Não quero provocar discussões, nem muito menos inveja em meu semelhante, mas continuo a afirmar que vós estáis mortos. O plano terreno cheira mal. Densas nuvens de fumaça saem das bocas humanas que blasfemam e das muitas cabeças que planejam o mal. Não sabem vocês aquilatar como o pensamento negativo é construtor e mantenedor do inferno onde vivem. Vejo com frequência bombas explodirem em vossas ruas e sobre vossas cidades. Não me refiro a uma nova guerra em andamento, mas aos petardos mentais que vós despejais incessantemente uns contra os outros. Isto é uma guerra não declarada, mas executada fielmente de acordo com o que vai nos corações terrenos. Irmãos, já caminhei convosco no mesmo solo infértil que hoje pisais, e lamento a esterilidade na qual permanece. De onde estou, posso divisar com clareza para onde ruma a humanidade sofredora. E afirmo que é, em grande parte, para um abismo de dor. Volto a assinalar que não pretendo chocá-los com minhas palavras, mas sim chamar a vossa atenção para outras realidades, mas além das mesquinhas intenções que preponderam na vida, somente direcionada para a matéria. Quando projetarem uma ideia ou palavra, lembrem-se que gostariam de receber compreensão ao invés de injúrias. É tão simples. As ambições desregradas do ser humano não admitem que um espírito, ou como muitos chamam, espectro ou fantasma, possa ter vida e novamente direito à voz. Em outra época, meu discurso era cortante como a adaga e sibilante como são as serpentes. Meus pensamentos já destilaram fel e calúnia. Eu fui, um dia, um instrumento das trevas. Contudo, hoje regenerado, retorno ao palco de outrora para conclamar aos que possuem um corpo denso, que não sejam mais portadores dos germes da discórdia. A agudeza de minhas palavras não tenciona gerar conflito, mas sim causar um despertar. Acrediteis que sois luz, imediatamente luzirão. Acrediteis que sois paz e no mesmo instante pacificarão. Acrediteis que sois deuses e milagres realizarão. Richard, 17 de abril de 1995. Evolução em muitas vidas. Pai Celeste, que a tua paz se faça sobre a terra. Em teu nome sagrado deposito minhas esperanças de redenção final. Estou aqui para servir-te, trazendo ao conhecimento geral a minha história evolutiva. Em épocas imemoriais, eu praticava ritos onde se sacrificavam vidas humanas em honra a um Deus sanguinário. Na ignorância de meu espírito, então bruto, a imolação de pessoas e animais fazia aplacar a sede macabra de uma divindade voraz e terrível. Tive, com isso, um fim desagradável, não compreendendo os erros cometidos.
Os tempos passaram e voltei ao quadro terrestre. O lobo retornava em pele de cordeiro, mas o temível Deus de antes não o reconhecera, dele fazendo nova vítima. Novamente desencarnado, entendi a brutalidade daquela crença, pois senti na própria carne a dor da imolação. Arrependi-me e pedi ao Supremo Senhor para voltar e ajudar a desfazer a horrenda seita. Renasci em terras próximas à região que cultuava a vil divindade. Desde pequeno, estremeci ao ouvir as histórias daquele povo, ignorante da bondade do verdadeiro Deus. Um sentimento de pavor, misturado à determinação de pôr fim àquelas atividades nefastas, cresceram na minha mente conforme eu me tornava adulto. Quando cheguei à maioridade, tornei-me guerreiro de minha nação. Com o tempo, atingi a posição de chefe militar e político, insuflando à população a ideia de que somente destruindo o país vizinho, cultuador do Deus maldito, é que teríamos fartura e paz duradoura, pois o nosso Deus assim ordenava. Então, uma sangrenta batalha ocorreu entre os povos vizinhos, que antes não agrediam-se. Meu intuito de servir a Deus, tornou-se uma manifestação de novas dores e sacrifícios. Quando retornei à espiritualidade, tomando conhecimento da verdade maior, novamente lamentei profundamente. Então, pedi ao Pai que me propiciasse uma vida humilde e afastada de toda a aglomeração humana. Queria esquecer o passado, estando num lugar que estimulasse uma integração de minha alma com a harmonia divina. Ressurgi no mundo como artesão humilde em longínqua terra. Trabalhava o barro, fazendo tijolos e pequenas peças de uso doméstico. A labuta diária, desde a infância, calejou-me as mãos, deixando-me os braços fortes e embrutecidos. Em determinado dia, um grande exército assomou em meu pequeno vilarejo, arrebanhando homens para a guerra. O sangue em minhas veias borbulhou e o ímpeto para a vida atribulada sobrepujou-me as intenções de uma vida pacata. Novamente estava eu envolvido com a morte de homens e mulheres, até que Deus chamou-me, mais uma vez, para prestar conta de meus atos. Na contabilidade divina, o meu débito era assombroso. Muitas mortes havia nos meus arquivos eternos. Desesperei-me não sabendo mais o que pedir ao Pai, até que, num dia, um mensageiro do Altíssimo explicou-me sobre uma nova jornada à Terra. As condições que me foram apresentadas eram difíceis de acreditar e suportar. Nasceria como a pobre mulher, enjeitada desde a infância, em área miserável de uma grande cidade. O mensageiro fez-me ver que esta era uma grande oportunidade de adquirir humildade e solidariedade, com relação aos meus semelhantes. A muito custo e desgostoso, decidi-me a encetar a nova viagem. De volta ao mundo, a condição que me foi imposta quase provocou meu desencarne em prematura idade. Crescendo em meio à miséria, suportei os desvarios de homens animalizados, ainda jovem. Lutei pela sobrevivência alimentando-me dos restos da nobreza da época, que acolheu-me como serva ínfima. Fui humilhada e vilipendiada sucessivamente, até que, novamente, fui chamada às portas do Eterno. Contudo, desta feita, embora eu trouxesse uma expressão triste e desolada, minhas mãos não estavam mais manchadas de sangue. O Supremo Senhor então concedeu-me melhor chance na terra, em local de relativa paz, numa região de tradições preponderantemente agrícolas. Renasci como a pobre camponês, cujo sustento era retirado do solo, sob o guante terrível de um sol abrasador, somente abrandado pelas inconstantes brisas provenientes das montanhas. Porém, o penoso modo de sustento não abateu-me. Já acostumado às asperezas da vida material e tendo amealhado um certo grau de solidariedade, vivia em paz, apesar de não ter perspectivas de melhoria. Num dia inesquecível, soube de um homem de elevada envergadura espiritual, que assombrava os aldeões e populações vizinhas. Busquei-o e ele apresentava-se ricamente vestido, movendo-se através de passos nobres e tendo gestos bastante pausados. Demonstrava ser detentor de grande sabedoria. Dizia-se que o homem procurava discípulos, para ajudá-lo a divulgar a doutrina que professava pelo mundo. Encontrei-o numa de suas pregações e candidatei-me como aprendiz. Ele, parecendo poder enxergar dentro de minha alma, deu-me uma tarefa, cuja realização facultaria minha aceitação sob sua orientação.
A tarefa consistia em realizar jejuns sucessivos em praça pública, durante vários dias, purificando o corpo, para fazer elevar a alma. Não compreendi o ensinamento oculto, que estava por trás da estranha prova a qual me submeteria. Enquanto fazia o que havia me indicado, tornou ele a pregar e fazer visitas a pessoas doentes, curando-as através de estranhas misturas de ervas e invocações místicas. Eu, atônito, o observava cruzando o vilarejo nas suas tarefas incessantes, do ponto onde permanecia sentado jejuando, e estranhava a falta de atenção para comigo. Em determinado dia, após longo